Hoje nós estamos aqui com música ao vivo. Olha que lindo! E eu quero aproveitar em tempos de quarentena e dar algumas dicas importantes para quem quer melhorar a imunidade. Quando a gente fala da questão de imunidade, a gente tem que lembrar de alguns itens muito importantes. E o primeiro deles é que para a saúde estar em dia, nós precisamos, não tem como fugir de uma alimentação saudável. É hora de comer verduras, legumes, frutas, né? Buscar alimentos que têm carboidratos de baixo índice glicêmico, mas que são bons carboidratos. Por exemplo, ao invés de comer um pão branco, a gente vai comer um pão integral. Ao invés de ficar comendo macarrão branquinho, a gente vai comer um macarrão integral. Mas é preferível 1000 vezes comer feijão, arroz, uma mandioca, um inhame, uma batata doce, que são carboidratos de melhor qualidade. Biscoito, bolo, coisas que são assim feitas à base de trigo, eu nunca vou virar para você e vou falar com você que é proibido, mas você deve usar e comer o menos possível, né? E trocar por esses carboidratos que são complexos, né? Que tem fibra associada e que vão fazer melhor efeito dentro do organismo no sentido de manter a energia, mas ao mesmo tempo fornecer uma energia de mais difícil utilização. Então o corpo gasta mais calorias para isso, beleza? Na hora de consumir gorduras, a gente não vai completamente fugir das gorduras. Por exemplo, animais, na fibra da carne tem gordura. É óbvio que você deve realmente evitar aquelas gordurinhas que estão visíveis ali na carne, né? Porque isso não é interessante, a pele do frango, mas as gorduras boas podem ser usadas, o ômega 3, o abacate, né? O salmão já é um peixe um pouco, né, mais nobre, mas a sardinha tem bastante ômega 3 e isso é legal, né? As questões também das castanhas, né, das outras oleaginosas, né? Como, por exemplo, o amendoim, né? Mas vale a pena investir nessas gorduras boas. O azeite, né? Porque ele é um azeite extra virgem, né? Prensado a frio para não ter alteração aí no teor desse óleo. E as questões, por exemplo, de óleo de soja, óleo de... esses óleos vegetais a gente deve evitar, né? Porque eles já não são interessantes do ponto de vista da saúde, tá? Em relação às proteínas, a gente tem que melhorar o aporte de proteína no corpo, porque eles são a base da manutenção da vida e principalmente da construção dos anticorpos. Quando nós comemos uma proteína, nós comemos a proteína, mas ela não é exatamente a proteína que o nosso corpo precisa. Então a gente tem que pegar essa estrutura macromolecular da proteína e quebrar em pedacinhos menores, que são os aminoácidos. E esses aminoácidos é que vão ser juntados e formar as nossas proteínas, né? Existem alguns aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. Então, esses aminoácidos nós temos que ingerir através da alimentação, que seja variada, né? Vamos comer ali alimentos que têm, vegetais que têm mais proteína e animais que têm mais proteína, se a pessoa não tiver, né, uma opção vegetariana. Mas a gente tem o ovo, que é de alto valor biológico, né? A gente tem, por exemplo, a carne do boi, a carne do porco. Quanto menos patas o animal tiver, melhor é o nível da proteína. Então é lógico que em primeiro lugar é o peixe, depois a gente vai para o frango, depois a gente vem para a carne, né, do boi e do porco. Existem diversas questões aí, né? E tem pessoas que não querem, né, comer muito a carne do boi, mas pelo menos 1, 2 vezes na semana é importante comer a carne vermelha, porque ela é fonte do ferro M, que é o ferro que leva à construção de uma do sangue, né, das hemácias, que são o sangue
que são as substâncias que vão produzir as células vermelhas, estão lá no na carne de boi, por isso que a gente tem que comer de vez em quando, né? Em relação às vitaminas e minerais, nós vamos adquirir comendo as verduras, as frutas, os legumes, né? Principalmente os folhosos, que tem bastante vegetais, e é muito legal a gente fazer uma dieta que seja colorida, né? Quanto mais colorido for o nosso prato, maior a variedade desses elementos, né? Então nós falamos um pouquinho dos macronutrientes e temos que lembrar também da água, porque sem água nada disso vai acontecer. A maior parte das reações químicas, elas acontecem na presença de água. E todos esses elementos, quando eles são ingeridos, eles vão chegar no nosso intestino para serem absorvidos. E uma vez que o intestino é essa porta de absorção, ele precisa estar em um estado perfeito de saúde, né, de estrutura da sua parede. Mas dependendo se a alimentação da pessoa for uma alimentação legal como esta, que eu acabei de falar, o intestino da pessoa vai ser um intestino de maior, a parede vai estar com melhor saúde. Mas se for uma pessoa que come comidas, né, que a gente costuma chamar assim de tranqueira, fast foods, aí o intestino já vai estar um intestino mais permeável, né, que permite a passagem de toxinas, de substâncias que nem são tão benéficas para a nossa saúde. E o corpo, enquanto intestino, ele realmente precisa nos proteger para que essas substâncias, essas bactérias do intestino não passem pela sua barreira. Então a gente tem que realmente ter um intestino com uma parede muito saudável, mas se a alimentação não for legal, ele não vai estar saudável. Então o corpo, ele gasta muita energia, ele gasta muitos dos seus elementos de defesa para proteger essa parede ali do intestino, né? Para não permitir a entrada de elementos que não são interessantes para o corpo. Então, gente, se o intestino tiver com essa permeabilidade, o corpo não vai gastar tempo, o corpo não vai ficar preocupado com as infecções respiratórias. Ele não vai deixar, né, de proteger o intestino para proteger algo que entrou lá pelas vias respiratórias, como o caso do coronavírus, não é mesmo? Então, a gente precisa estar com o sistema imunológico muito poderoso para isso estar acontecendo. As fibras, elas são essenciais para ajudar no intestino, né? A gente tem que comer lá nos vegetais, né? Mas a gente precisa suplementar, porque de 25 a 30 gramas de fibras, nem sempre a gente consegue na alimentação tradicional. Imagina o tanto de alface, de verduras que eu preciso comer para ter 25 a 30 gramas, né? Então a gente realmente precisa das fibras para nos ajudar, né? Nós temos suplementos de fibras, nós temos fibras de inulina, nós temos fibras de maltodextrina resistente, nós temos em pó neutra, nós temos ela na forma de suco de uva e de manga, nós temos na forma de tabletinho, mas o mais importante é utilizar. E outra coisa também muito, muito, muito importante é que a gente também tem o suplemento de proteína isolada de soja e a gente também tem as multivitaminas e minerais. Eles são elementos que vão fortalecer o nosso sistema de defesa, oferecendo, né, os aminoácidos para a produção lá dos anticorpos e as vitaminas e minerais, que junto com o chá verde que a gente também tem, né, chá verde, chá preto, cardamomo, hibisco e malva, eles vão ser elementos antioxidantes, né? Então o nosso corpo ele está sempre em contato com poluentes, com fertilizantes, remédios, estresse, carne vermelha, e esses elementos eles produzem um tipo de estresse oxidativo que leva à produção de radicais livres, e por causa disso existem muitos oxigênios que ficam vagando pelo organismo da gente, e isso causa oxidações. Trazendo para uma linguagem mais popular, é como se fosse enferrujando estruturas do corpo. E elas vêm aqui para a região da pele, para os lipídios da pele, causam rugas e envelhecimento, elas causam manchas pelo corpo, principalmente aqui na pele do rosto, mas elas têm um outro efeito que é muito pior, que está relacionado com a alteração do DNA da célula, e isso pode levar ao desenvolvimento do câncer. Por isso que a gente precisa realmente fazer
fazer a suplementação com multivitaminas, minerais, ter na nossa alimentação, porque os carotenoides vão fazer essa proteção também do nosso organismo, porque é um antioxidante, né? Outra coisa também por exemplo, nos elementos como cebola, vinho tinto, né, chocolate, cúrcuma, açafrão, a própria soja, né, mas a soja com aquela casquinha eliminada, pegando a proteína isolada, que é o mais importante, porque não é um elemento de a casca, ela tem um antinutriente que é o fitato, e aí não é interessante, né? Então, quando a gente faz essa alimentação com a proteína isolada de soja, aí nós vamos ter o elemento soja, né, a proteína sendo liberada para que a gente possa utilizar os aminoácidos dela, não é isso? E a partir disso aí, nós temos coisas que vão fazer, que podem nos ajudar a ter um estilo de vida mais saudável, ativo. Então temos que lembrar da alimentação, da atividade física, da hidratação, do descanso, da lazer, da espiritualidade e da suplementação. Com certeza o nosso sistema imunológico vai ficar muito preparado para a gente se defender aí nesse momento. E olha só, um último item, controlar o pH. Um pH ácido faz com que o corpo não consiga fazer essa defesa de maneira adequada. Então a gente precisa fazer coisas para baixar o pH, né? Então, por exemplo, evitem refrigerante porque é muito ácido, tem muito açúcar. Façam respirações para poder melhorar a oxigenação. Então, é muito importante. Uma outra dica: prepare seus alimentos em casa, cozinhe com amor, com sua família, porque nesse momento a vida em família também é muito importante. Valeu? Eu espero que você tenha gostado da nossa dica, dessas minhas dicas. Curta esse vídeo, comente, envie para seus amigos, dê seu like, que com certeza os próximos serão melhores ainda, ok? Um abraço!